Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória. Nós estamos nessa manhã com o nosso coração grato ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é a razão desse encontro nessa manhã. O Senhor é o propósito da nossa adoração. O Senhor é o propósito, Deus, desse nosso ajuntamento, desse nosso encontro aqui. E nós queremos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que o Senhor revele a Tua palavra a nós, que o Senhor revele aquilo que o Senhor tem para nós. É o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, aqueles que eu ainda não tive o privilégio de cumprimentar. Bom dia. Não sei, acredito que todos estão sempre um pouco curiosos no andamento da nossa reforma aqui. E nós já estamos na reta final da nossa reforma, né? Então, a gente, essa semana, ontem mesmo, eles estavam terminando o carpete ali no palco, de trocar o carpete, e depois o Ricardo e eu, nós estávamos conversando ali, falando, agora a pressa vai ficando com a gente, e aí é onde bate mais o desespero, né? Que aí agora não é mais com alguém que está prestando serviço, aí agora é com a gente. Aí o negócio ainda parece que apressa um pouco mais. Mas, independente, né, do nosso tempo, nós acreditamos que em breve esperamos que o próximo domingo seja lá, irmãos. Né, Klaus? Pela misericórdia de Deus, né? O Klaus prometeu, então, se não der certo, brincadeira, irmãos. Mas esperamos que no próximo domingo nós estejamos de volta ali no nosso templo ali. Mas tem algo muito importante nesse processo que a gente tem visto, até as nossas obras, é que tão importante quanto você começar bem é você terminar bem. Tão importante como você começar um processo de uma reforma, um trabalho, uma obra, você começar bem, você terminar bem também é fundamental. Porque você imagina, né, você prepara uma reforma, uma construção, faz todo a fundação, constrói todas as paredes e tal, e fica tudo lindo, maravilhoso, e na hora que você vai pintar, na hora que você vai terminar, que na obra fica tudo de qualquer jeito. E aí todo mundo vai olhar, e mesmo que ela tenha uma boa fundação, você vai olhar e falar assim, mas o que fizeram com essa casa? Desperdiçaram essa obra, essa reforma? O que aconteceu aqui? E na minha e na sua vida não é diferente. E eu queria hoje conversar um pouco com você nessa manhã sobre a luz da palavra de Deus, sobre a importância de nós terminarmos bem. E como Deus espera que você termine bem a sua trajetória. E o texto que segue essa nossa série justamente traz essa esperança para nós, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então o propósito de Deus tem um começo, tem um meio, um processo e tem um fim. E é maravilhoso saber que esse fim Cristo já conquistou. Então terminar bem é maravilhoso e muito importante. Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 13. Juízes 13. Vai contar uma história para nós, muito conhecida, que é sobre Sansão. Não sei se você já ouviu a história de Sansão, mas Sansão está ali no livro de Juízes. Nós contamos bastante essa história para as crianças, né, de um homem com muita força. Mas eu quero conversar um pouco sobre a história de Sansão para a gente enxergar um pouco além da força de Sansão. Juízes capítulo 13. Eu vou ler alguns dos versículos e depois nós vamos conversando sobre os 3 capítulos que falam sobre a história de Sansão, tá bom? Então, Juízes capítulo 13 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zora, chamado Manoa, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado de não beber vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e
E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Percebe que esse é o começo da história de Sansão. E para nós entendermos a trajetória de Sansão, nós precisamos lembrar que, assim como Sansão, eu e você não somos circunstância do acaso, você não foi nascido do acaso, a decisão de você estar aqui hoje, vivendo com a idade que você tem, não foi só dos seus pais, de falar, vamos ter mais um filho, tem um propósito, foi Deus que te gerou. E Deus gera Sansão, e o propósito de Sansão, ele está dentro de um contexto bem complicado, porque o texto começa dizendo que os israelitas, que o povo de Deus, continuou a fazer o que o Senhor reprova. E eles fizeram o que o Senhor reprovava, e por isso eles já estavam ali por 40 anos, sendo oprimidos pelos filisteus. E dentro desse contexto de opressão, de castigo, Deus procura uma família, uma mulher que estava estéril e que não tinha filhos. E nós convivemos hoje muito mais isso com situações de pessoas que podem e não podem ter filhos, bem mais tranquilo e diferente do que o contexto ali no Antigo Testamento. Se hoje já tem, às vezes, uma pressão para famílias e para que as pessoas tenham filhos, nesse contexto era muito mais forte. Então, Deus se aproxima dessa família, uma família estéril, que não tinha filhos, e Deus procura essa mulher e fala para ela que ela é estéril, mas que ela dará à luz a um filho. Muito parecido com uma história que daqui a pouco nós vamos começar a lembrar no Natal, né? Todos lembram, né? O anjo chega para uma mulher e fala, você terá um filho. E ele tem um propósito muito grande, Jesus. Sansão também. Só que Sansão, o anjo aparece para a mulher e fala que ele terá um filho e diz bem claro ali no texto que Sansão, ele tem um propósito. Deus não está só presenteando de forma maravilhosa está presenteando aquela família com um filho. E dessa família, aquele que viria, ele cumpriria com um propósito maravilhoso. Dá uma olhada ali no versículo 8, no versículo 5, quando o anjo está falando e fala assim, e não se passará navalha na cabeça do filho, e você vai ter, não se passará a navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre do seu nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Esse menino que você vai gerar, ele vai iniciar a libertação do povo de Deus. Olha só que responsabilidade, já pensou? Já pensou, e nós temos às vezes alguns testemunhos de hoje de pessoas e famílias que às vezes recebem um direcionamento muito claro de Deus do propósito dos seus filhos. Mas você imagina você agora, ou os seus filhos, os seus netos, seus filhos chegando assim falando, Deus falou que eu vou ter um filho e ele vai ser o próximo presidente do Brasil. Responsabilidade, né? Responsabilidade, né? Como que você educa uma criança dessa? Responsabilidade. E se essa criança começa a ficar desobediente, o que você faz? Você já fala, meu Deus, estraguei tudo, Deus, porque o Senhor tinha um plano, agora eu estraguei a criança, não vai mais servir com propósito. Mas, graças a Deus, Deus é perfeito e cumpre com esse propósito. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque é fundamental que você entenda, daqui para frente, dentro daquilo que nós vamos conversar, que Sansão, ele vem para cumprir um propósito. Porém, o que nós lembramos da história de Sansão nunca é o propósito no qual ele foi chamado e foi anunciado que ele iria se cumprir. O que você lembra da história de Sansão? Sansão e Dalila. Sansão forte. É isso que você vai lembrar. Você não lembra que Sansão veio para cumprir um propósito. Então percebe que Sansão ele tem tudo para iniciar bem a sua trajetória. É maravilhoso.
A sua história começa com um anjo aparecendo na sua mãe estéril e dizendo, vai vir, você vai ter um filho e ele vai cumprir com um propósito maravilhoso. Então a história de Sansão, ela se inicia de forma maravilhosa, como a história talvez de alguns de nós. Maravilhoso, tudo perfeito, tudo se encaixando, tudo dando certo. Mas se você continuar lendo a história, no capítulo seguinte, do 13, no 14, a Bíblia já conta o casamento de Sansão. E ali você já começa a ver que Sansão já começa a perder um pouco a mão. Porque o primeiro casamento de Sansão, primeiro que ele pega uma mulher do povo filisteu, e ele vai casar com essa mulher. Nesse caminho, quando ele está indo, é quando um leão aparece a ele, a Bíblia vai dizer que ele rasga esse leão no meio, com a sua força, e ele vai, e quando ele está voltando, a carcaça do leão está lá e tem um enxame de abelha dentro dessa carcaça. E Sansão vai lá e pega o mel e come o mel. Só que nós precisamos lembrar que um simples ato de comer aquilo já está demonstrando como Sansão já totalmente se desviou do seu propósito. Porque o anjo fala que ele seria um nazireu. E se você olhar lá em Números, você vê qual era o plano e como deveria ser uma pessoa com um voto nazireu. Se você olhar em Números capítulo 6, você vai enxergar que ele tem uma lista de comportamentos, uma lista de como ele deveria se portar. O cabelo era muito característico. Nós temos João Batista no Novo Testamento que tem esse voto nazireu, que ele não corta o cabelo. Não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar em nada impuro, não poderia tocar em um cadáver. Lá vai dizer que se alguém morresse na frente de alguém que tem um voto nazireu repentinamente, ou seja, está aqui, alguém teve uma parada cardíaca, morreu, ele teve contato. Ele deveria passar por todo um processo de purificação no templo, específico para alguém que tem esse voto nazireu. E dentro desse processo de purificação que deveria passar, ele iria ter que cortar o seu cabelo. Como gesto dele estar se purificando diante de Deus. Então, Sansão deveria ter tido uma conduta na qual Deus estabeleceu para que ele seguisse. E ele não segue. No início, ele já tem um casamento que não era muito aquilo que deveria ter. Ele já vai no caminho e faz o que ele tem que fazer, porque, afinal de contas, ele é forte, né? E sabe qual é um risco que eu e você nós corremos? Quando nós nos percebemos que nós temos, de fato, a força e um potencial muito grande em nós, é que a gente acha que as regras não valem mais para nós. Quando você tem muito dinheiro, quando você tem muito poder, quando você tem muita influência, quando você tem uma posição de destaque, você acha que as regras do jogo vão ser diferentes do que para os outros. Porque, afinal de contas, você pode. E Sansão podia, no peito e na força. Quem ia falar que ele estava errado? Eu não ia ter coragem, irmão. Você tem? O cara rasgou um leão no meio, você vai falar que esse cara está errado? Imagina. Matou 1000 homens com um pedaço de osso. No casamento dele, ele termina a festa do casamento deles, irmãos, matando mais de 30 homens. Porque ele ficou bravo. Então, eu acho que até alguém para contrariar esse cara ia ter um receio, não ia não? Mas esse é o problema. É quando nós achamos que a regra do jogo não vale mais. Por quê? Porque eu posso. E esse é o problema que nós temos na nossa sociedade hoje. É um grande problema de corrupção, um grande problema de domínio, porque nós entendemos que a regra não vale. É diferente, dependendo do que nós estamos falando. E Sansão, ele se desvia do seu propósito. Mas eu quero destacar para você ainda algo muito claro da vida de Sansão. Sansão, sim, ele é um homem com uma força incomum. Eu falei, matou mais de 1000 homens com um pedaço de osso, com uma queixada. Sansão, ele rasga um leão no meio. Sansão, ele arrebenta as portas da cidade quando ele está dormindo à noite, porque foi se deitar, estava no território inimigo filisteu.
e deita e dorme como uma prostituta, e enquanto ele está lá deitado, eles têm o plano de chegar e tentar pegar Sansão, ele se levanta e sai e leva a porta da cidade no peito. Pode olhar a história de Sansão, pode acompanhar depois, ler e ver essas histórias. Um homem com a força incomum, dificilmente alguém ia falar que ele não podia fazer determinada coisa, que ia tentar barrá-lo, porque ele era impossível. Ele era... e esqueceu que ele era um nazireu, com normativas, com formas e condutas diferentes. E ele é um homem inteligente, irmãos. Nós destacamos a força de Sansão, mas se você olhar lá no casamento dele, no capítulo 14, você vai ver que na festa de casamento, e as festas de casamento antes demorava 7 dias de festa de casamento. Já pensou, hein? Quem que é o próximo a casar aí? Vamos ver. Só vi a Thaís lá atrás. Não, Cristian? Olhei assim, quem está namorando, tem a Rafa na outra ponta. Não, mas vão devagar aí, tá? Mas na hora que Deus tocar vocês, o papo vai abençoar, tá bom? Fica tranquila, Thaís. Você imagina 7 dias de casamento, Cristian. De casamento de festa. Difícil, hein? Se um dia já é difícil hoje em dia para você fazer, já é tanto detalhe, imagina as noivas hoje não sobreviveriam, né, irmãos? Não sobreviveria. Um dia de festa quase morre, imagina 7 dias para planejar, não ia dar certo, né? 7 dias de casamento. E dentro dessa festa, ele faz um enigma com os convidados, com os parentes ali, a família da noiva. E ele faz um enigma dando a referência sobre o leão que ele havia matado. E ali, a esposa dele começa a influenciar ele, e eles não conseguem descobrir e tal, mas ele é um homem muito inteligente, de tal forma que esse enigma eles não iam conseguir descobrir, e pela influência que a esposa dele faz com ele revela isso, e pela primeira vez ele já é enganado por uma mulher que ele decidiu caminhar, mas quando eles descobriram o enigma, na hora Sansão já percebeu, e o texto já vai dizer que ele fala, se vocês não tivessem ido em cima da minha novilha, ele se refere da minha esposa, da minha pequena, vocês não teriam conseguido descobrir o enigma. Um homem inteligente fez um enigma, percebeu o que era. Quando tentam pegar ele na madrugada, ele sabe o que é. Quando Dalila está tentando descobrir o que é a sua força, ele dá outras desculpas. E quando você vai ler no texto, se você ler o texto como se fosse pela primeira vez que você está ouvindo a história de Sansão, você começa a achar assim, Sansão está dando umas desculpas para Dalila, para ele ver se ela está querendo enganar ele. Porque ele é um homem inteligente, olha o que ele fez lá no capítulo anterior. Parece que ele não vai ser enganado, não. Um homem inteligente. E essa característica é de um homem que ele tem tudo isso, porque foi Deus que deu para ele. Foi Deus quem o capacitou. Foi Deus quem o chamou e foi Deus quem o capacitou para ele ter uma força extraordinária, uma inteligência extraordinária, ser alguém separado por Deus, alguém dedicado a Deus. Mas ao mesmo tempo que Sansão é tudo isso, ele é enganado 2 vezes por mulheres durante a sua história. No seu primeiro casamento, ele é enganado. A mulher fica chorando, e engana ele. E ali já acontece algo terrível, ele já briga com a família, vai se vingar. Depois, Dalila, ele é enganado por Dalila, tem uma consequência séria sobre a sua vida. Então, o problema aqui não é que ele é enganado pelas mulheres, e as mulheres é um problema na vida de Sansão, mas sim o seu caráter e sua conduta referente a mulheres de Sansão tem um problema muito sério. Porque nós temos 3 capítulos e a gente tem o relato de envolvimento de Sansão com 3 mulheres. Seu primeiro casamento, uma prostituta que ele passa a noite com ela, e Dalila. Um homem de força, um homem de inteligência, mas com sério problema na sua área relacional sexual. Não conseguia ficar sozinho. Um homem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo uma carência profunda de ter que estar o tempo todo com mulheres. Ele também era assim. Um homem que não levou em consideração o voto que Deus havia prometido para ele, que ele deveria ser alguém separado, e se embriaga, e se relaciona com prostituta, e toca em cadáver.
Alguém que esqueceu o seu propósito e começa a viver acima do bem e do mal. Esse é o Sansão. Um homem assim como eu e você, criado por Deus para um propósito, mas que a maioria das vezes tem tudo para começar e continuar bem e se perde no caminho. Por quê? Por diversas razões. Sansão se perdeu com as mulheres, Sansão se perdeu com o poder, Sansão se perdeu com tudo. E aqui existe um sério problema quando você está durante a sua caminhada de vida, a sua jornada de vida, e você esquece o seu propósito. Quando você começa a achar que você tem que viver para si, quando você começa a achar e acreditar que as coisas que acontecem na vida, a razão é por causa das suas forças, por causa das suas habilidades, por causa da sua capacidade. Quando você começa a tocar a sua vida dessa forma, você começa a se desviar do seu propósito. E você começa a esquecer que você necessita da ação de Deus sobre a sua vida. E Sansão, que tinha tudo para ser e cumprir o propósito de Deus, iniciar a libertação. Olha o propósito declarado de Deus sobre a vida de Sansão. Ele vai iniciar a libertação do povo de Israel. Ele se perde no meio e esquece o seu propósito. Então, irmãos, a perda de propósito faz com que você comece a viver para o acaso. A perda de propósito faz você achar que a razão de nós estarmos aqui de manhã é para agradar a sua vida. Você começa a achar que a razão da qual nós vivemos e as coisas existem é para te servir, é para te agradar, é para ser sobre você. O propósito e a finalidade está só em si. Isso foi a sedução da serpente para Adão e Eva. Faça isso, que quando vocês fizerem, você, o eu, vai descobrir coisas maravilhosas. E esse é o problema que muitos de nós estamos aqui, dos mais novos aos mais velhos, achando que a nossa vida tem que esperar o relógio passar, e uma hora o tic-tac passa, e uma hora Deus nos chama, e acabou. É isso, é assim que a gente faz para viver. Eduquei meus filhos, olha aí, estão tudo educados, ninguém faz mal para ninguém. Legal, que bom. Que diferença tem isso de um povo pagão, irmão? Que diferença tem isso de um povo, de alguém que tem uma educação? Que diferença? Qual que é o seu propósito de vida? Você nasceu, você está aqui, você faz parte dessa igreja, você faz parte dessa comunidade, você faz parte da sua família. Para quê? Por quê? Porque eu não vi na Bíblia até agora, e se alguém puder me mostrar, pode me mostrar, no final do culto você me procura, de alguém que se aposentou do seu propósito, não da sua função, tá? Função, ela é transitória e passageira, mas alguém que se aposentou do seu propósito. De função, sim, a gente troca de função, uma hora a gente corre, outra hora a gente senta, uma hora a gente ajuda a caminhar, uma hora a gente ajuda a trotar, e assim é a dinâmica da vida que a gente vai buscando sabedoria de Deus para cada momento da nossa vida. Mas se aposentar do propósito de Deus, eu não vi na Bíblia. Se você, por favor, me mostra, no final do culto eu quero ver. Porque o nosso propósito tem a ver com a nossa vida, do porquê nós fomos criados para ser e fazer. Por isso que você começa, porque vai chegar um tempo que as pessoas serão amantes de si, criarão deuses para si só, odiarão a sua doutrina bíblica. Por quê? Porque as pessoas vão estar mais interessadas em si do que cumprir com o propósito de Deus. Então, terminar bem é muito importante, porque tem a ver com o seu propósito. Então, olha só o que acontece quando você começa a viver dessa forma, pensando que é sobre si. Olha a consequência, lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 21.
Depois de toda aquela história que nós conhecemos, que Dalila vai lá, chega para Sansão e fala, ó, viu, como é que você faz? Como é que você perde a força? Aonde está a fonte da sua força? E ele fala, é assim, é ali, é se me amarrar dessa forma, é se fazer aquilo. E ela vai tentando fazer e ele sempre consegue enganar. Até que chega um momento que ela aperta ele e ele fala que se cortasse o cabelo dele, ele provavelmente iria perder a força. Olha o que acontece lá no versículo 21. Os filisteus, no capítulo 16, versículo 21. Os filisteus o prenderam, furaram os olhos e levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Eles prenderam agora Sansão, furaram seus olhos, colocaram a algema nele e fizeram agora ele trabalhar como eles. Sabe qual é o problema de você viver para si? É que você vai viver pautado em cima da sua humanidade, e humanidade, carnalidade tem a ver com pecado. Não tem a ver com Deus. E sabe o que o pecado faz com você? O que ele fez com Sansão. Ele te aprisiona, ele te cega e ele te oprime. Toda vez que você começar a flertar com os seus pecados e começar a achar que está tudo certo, toma cuidado, porque ele vai te aprisionar, ele vai te cegar e ele vai te oprimir. O inimigo nunca vai brincar com a sua vida. O propósito do inimigo não é fazer com que você fique melhor diante de Deus, mas é desviar o seu foco. E uma vez que ele te pegar, ele vai te aprisionar. A quantidade de pessoas que nós temos que estão com anos de igreja, com anos de caminhada cristã e ainda aprisionados pelo pecado, não consegue largar do pecado, ainda continua ou estava ainda confessando pecados que não consegue se libertar desde a adolescência. Homens e mulheres, dos mais novos aos mais velhos. Quantos de nós não estamos até às vezes envergonhados de falar para Deus, Senhor, me ajuda sobre essa situação aqui. Mas essa situação aqui faz anos que eu estou confessando para o Senhor. Por quê? Porque o pecado, ele nos aprisiona. E o pecado nos cega. Alguém que está vivendo para si fica cego, não consegue ver nada além de si mesmo. Não consegue ver nada, consegue enxergar o outro. Não consegue enxergar que Cristo tem um propósito para nós como corpo. Não consegue enxergar que o outro é tão importante nessa caminhada como eu. Ou melhor, à luz de Jesus, não tem o conceito de ser elevado, mas considere o outro superior a si. O pecado faz que a gente fique cego. Ele nos cega. E ele vai te oprimir. Ele não vai deixar com que você não vai se contentar de você estar só aprisionado, de você estar cego. Ele vai fazer com que você seja oprimido. Sansão foi capturado, foi colocado algemas, foi furado os seus olhos e foi obrigado a trabalhar pelo inimigo. Obrigado por quê? Porque ele não tinha mais condição de combate. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que se você olhar em números, quando o nazireu, e eu falei isso, ele passava por uma situação onde ele foi considerado impuro, o processo que ele tinha de purificação tinha a ver com ele raspar a cabeça. E o texto não vai dizer que Deus agora não estava mais sobre ele. Porque tinha a ver não só com o cabelo físico, tinha a ver com o compromisso e a relação com Deus. Com entender que eu errei, mas eu continuo em Deus. Eu posso tropeçar, pode vir um mal súbito sobre mim, que eu nem estava esperando, mas eu continuo caminhando com Deus. Cadê Sansão quando ele fez essas coisas, quando ele errou? Porque tem um outro aspecto claro aqui. Nós nos desviamos, mas também imprevistos acontecem no meio do processo, não acontece? Tem coisa que a gente não esperava, tem coisa que acontece. Na obra aqui, do nada, você estava tudo planejado e, de repente, aconteceu um imprevisto. Você tem que se remanejar.
E esse imprevisto atrapalha mais 2, 3 outras empresas que já estavam engatilhadas para entrar. E aí como é que você faz? Aí você pega um aqui agora, aí o outro já vai demorar e tal. Imprevistos acontecem. E acontece na minha e na sua vida. Não é normalizar o pecado e normalizar o erro, mas é dizer que acontece. Nós erramos. Nenhum de nós aqui vai conseguir ser bom 100% em todos os aspectos. Se você consegue, que Deus tenha misericórdia da sua vida, irmão, que você está muito cego mesmo. Mas nenhum de nós conseguimos, mas a diferença é isso, é entender qual é a caminhada. Porque a força de Sansão não estava no seu cabelo, a força de Sansão estava em Deus. Mas o pecado ele vai te aprisionar. Mas existe uma solução muito melhor para nós. E que nós precisamos aprender com Sansão. Que é importante nós começarmos, mas nós terminarmos bem. Existe no meio do caminho, você pode se perder com a sua arrogância, com a sua ignorância, com achar que você pode. Imprevistos podem acontecer, mas é importante você terminar bem. E existe um caminho muito claro para nós terminarmos bem. Apesar de tudo isso, mesmo se acontecer algo assim com você, mesmo se acontecer algo terrível, que você não esperava, que você não imaginava, eu quero que você dê uma olhada lá no capítulo 16, lá no versículo 28. Sansão, ele é pego, no versículo 28, lá ele é pego, Sansão ele é levado, é furado os olhos, ele é obrigado a trabalhar, mas o versículo seguinte vai dizer, mas o cabelo de Sansão já começava a crescer. Porque, apesar dos nossos erros, Deus sempre está fazendo algo conosco, mesmo que você não veja. Mesmo que você caiu, mesmo que você errou nesse processo, Deus está fazendo algo com você e está te preparando para você se reerguer, mesmo que você não saiba. Sansão conseguia ver o cabelo dele crescendo, irmãos? Sansão estava cego. Antes do 28, dá uma olhada lá no 22, o versículo 22. Sansão estava cego, irmãos. Ele conseguia pôr a mão no cabelo dele, se você olhar no 21, você vai ver que ele estava algemado. Então, provavelmente ele não conseguia, às vezes, nem sentir que o cabelo estava crescendo e nem ver. E olha como Deus é bom e é a esperança que nós temos, que mesmo que você não veja e não toque, Deus está fazendo algo para te reerguer. Deus está fazendo algo para que a boa obra dele termine sobre a sua vida. Mas tem um processo para a gente entender que isso está acontecendo. Porque o texto vai continuar e Sansão ele é levado, ele continua sendo levado e agora os inimigos faz um culto, uma grande celebração ao seu Deus. E Sansão vai ser um dos espetáculos para mostrar como o Deus deles é poderoso. Porque o homem mais forte daquela época, alguém que estava causando um grande tumulto, agora eles conseguiram capturar. E olha como eles são bons. E aí vai lá para o versículo 28. Vai para o versículo 28. E Sansão orou ao Senhor. Irmãos, se você ler a história de Sansão, procura tentar achar qual foi outro momento que Sansão orou. Você não vê em nenhum outro momento antes do casamento, antes dele ir a lutar, só vai mostrar assim, naquele momento, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão e ele teve força e matou aqueles homens. Você vê sempre Deus sendo fiel com Sansão, Deus dando força para Sansão, mas você não vê Sansão parando e falando com Deus. E lembrando daquele a quem vem a fonte da sua força e quem deu o propósito de vida para ele. Mas aqui nós temos agora Sansão entendendo que não vai ser sobre o seu cabelo ficar grande. Não vai ser sobre ele pegar um osso e conseguir matar tantos homens. Não vai ser sobre ele ser bom de conseguir levar uma porta no peito. Que bicho bruto, né? Não é mais sobre isso. Olha como ele fala. Ele ora ao Senhor e fala, ó soberano Senhor. Ué, mas ele não era o homem mais forte? Porque a vida dele dá para entender que ele achava que ele era o cara, né?
Ó soberano Senhor, reconhece o senhorio, a autoridade de Deus sobre a sua vida. Lembra-te de mim. Ué, ele não era o mais famoso? Agora ele está entendendo quem ele é, diante do Deus que ele serve. Lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez. Dai-me forças mais uma vez. Agora ele entendeu que a força não é dele. O tempo todo da vida de Sansão, ele estava andando, seguindo, fazendo, brigando, matando. Por quê? Porque ele era forte. Agora ele entende que a fonte da sua força não está nos seus braços. E ele fala, Senhor, dá-me força. Ele reconhece que para ele terminar bem, para ele sair daquela situação de aprisionamento, de cegueira, de opressão, que o pecado vai levar você a se colocar, é só reconhecendo o senhorio de Cristo. E ele fala, dá-me força, Senhor, para que eu possa me vingar, pelo menos do que eles fizeram com os meus olhos. E aí ele pede para o rapaz que caminhava com ele, colocar ele sobre dois pilares, e Deus concede essa força para ele, e ele empurra aqueles pilares. E você conhece a história, todos ali morrem, inclusive Sansão. E a família de Sansão tem que vir até lá naquela situação, para buscar o corpo de Sansão, e ele ser enterrado junto com o seu povo. Irmãos, o que eu quero que você saia daqui nessa manhã, lembrando sobre essa história? Primeiro, a sua arrogância, a sua prepotência vai levar você a ser pautado pelo pecado, e o pecado vai te aprisionar, ele vai te cegar e ele vai te oprimir. A sua dependência do Senhor Jesus, lembrando que é Ele que tem um propósito sobre a sua vida, vai fazer com que você lembre que você pode e consegue, pela graça de Cristo, terminar a sua jornada bem. Porque em Cristo Jesus nós temos salvação, em Cristo Jesus nós temos uma visão, a nossa visão sobre nós, sobre a vida, sobre a realidade, ela é restaurada pela graça de Cristo Jesus. Nós não ficamos mais cegos pelo pecado, não ficamos mais arrogantes pelo pecado, mas agora nós temos a visão que Cristo faz em nós. A vida tem outras cores, o mundo tem outra realidade, porque nós temos a esperança de Cristo Jesus. Ele nos liberta. Nós não somos aprisionados por povo nenhum, por nada e por ninguém, por pecado nenhum pode ter domínio sobre a sua vida, porque Cristo te liberta. Então, irmãos, é muito importante que você termine bem essa trajetória. É muito importante você terminar bem. Comece bem para os mais novos. Continue firmes e fiéis. E se prepare para você não se perder nesse caminho. E ainda que você se perca nesse caminho, saiba que em Cristo Jesus há esperança e há retorno para você, para que você termine a sua vida bem. Não porque você é bom e forte, mas porque Cristo vai te dar a força necessária para aquilo que você precisar. E aí, na luz de Paulo, pois eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa convicção que a minha e que a sua vida pode cumprir com um propósito e dar certo é porque é Cristo que está fazendo essa obra. Não é só você. O maior interessado que você termine bem é Jesus. Os desafios vão vir. Você pode tropeçar no caminho, mas saiba que você tem para quem recorrer, que é Jesus. E que você queira terminar bem. Nós continuamos em obras. E eu espero que quando a gente se encontrar um dia lá no Lar Celeste, a gente pode falar, e aí? Pois é, teve uma coluna no meio do caminho que caiu. Você viu, né? Mas Cristo nos reergueu. Cristo foi misericordioso. Ele estendeu sua mão e nós permanecemos e continuamos. Porque nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós avançamos em Cristo Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida, quero orar pela minha vida, para que Deus continue derramando a Tua graça sobre nós. Senhor Jesus, nós Te agradecemos pela Tua graça.
Te agradecemos, Deus, porque nós podemos terminar bem, não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos bons, não porque nós conseguimos com a nossa força, mas porque nós temos um Deus que está conosco, nos guiando no bom caminho, nos guiando, Senhor, mesmo no vale e mesmo no pasto verdejante. O Senhor está conosco. E nós queremos, Deus, caminhar nessa esperança. Queremos reconhecer aquilo que nós estamos olhando para nós mesmos e achando que é por nós. Queremos lembrar que é o Senhor que está fazendo a boa obra. Queremos render glórias e honras ao Senhor naquilo de bom que tem acontecido no caminho. E queremos, Deus, pedir perdão por aquilo que nós estamos errando, Senhor. Aquilo que nós estamos nos desviando do propósito. Aquilo que nós estamos deturpando do propósito. Que o Senhor possa nos guiar e nos conduzir para o caminho correto. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Nós entregamos tudo diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos conduza diante do Teu Espírito, que o Senhor nos conduza conforme a Tua graça e a Tua misericórdia, que o Senhor levante o rosto sobre nós e nos conduza, Senhor, em espírito e em verdade, para a honra e glória do Teu nome. Amém.